está frio, sei que foi difícil acordar, mas nós temos que enfrentar a adversidade, né? Para ver se conseguimos avançar nos tópicos. Bom dia. Então, hoje eu fiquei de falar para vocês a respeito de John Rawls. Na última aula a gente viu na área, certo? E, bom, eu passei marxismo para vocês. Inclusive vocês já tinham uma bagagem muito grande, até por conta das outras disciplinas, do curso que vocês fazem. E depois eu joguei algumas críticas ao marxismo. Não deu muito tempo de trabalhar o anarquismo, mas o anarquismo faz algumas críticas pertinentes. A Hannah Arendt, de certo modo, faz uma crítica, embora ela tivesse um alinhamento muito próximo ao de algumas correntes marxistas. Ela foi amiga de vários pensadores marxistas, Walter Benjamin, enfim, mais o pessoal da Escola de Frankfurt. Mas o próprio título do texto que eu passei para vocês, Uma Sociedade Sem Classes, já é uma crítica, porque ela acredita que uma sociedade sem classes leva ao fenômeno de massa. O fenômeno de massa leva ao totalitarismo. Isso é uma crítica importante que ela faz. Talvez o objetivo do pensamento de Marx e Engels, que seja ter uma sociedade sem classes, talvez isso não leve a uma sociedade melhor. Isso é uma crítica importante que ela faz. Hoje eu vou colocar outro pensador que ele não é tanto um crítico, mas ele tenta apaziguar um pouco essa tensão. É o John Rawls. Ele tenta conciliar a visão libertária, que normalmente estava associada até então aos primeiros contratualistas, que eram capitalistas, com a visão da esquerda, que já estava bem consolidada na época dele, com toda a questão das melhores condições de trabalho, da socialização dos meios de produção, de um mínimo necessário para a subsistência que deva ser provido a todos os cidadãos. E o Rawls tenta conciliar essas duas visões distintas, que no contexto da Guerra Fria, que foi o contexto no qual ele trabalhou, e também pós-Guerra Fria, já logo após a queda do Muro de Berlim, ele ainda tinha algum problema no pensamento político de conciliar essas duas visões. E hoje eu vou adotar uma metodologia um pouco diferente. Falarei da biografia e das principais obras do Rawls, como de costume, mas depois eu postulo o mesmo problema que ele teve que enfrentar na época, quando escreveu a obra mais famosa dele, que é a questão da justiça na obtenção da riqueza. As condições econômicas, elas sempre influenciam o pensamento político. Com o Rawls não será diferente, ele vai abordar a questão da distribuição de riqueza, da obtenção de bens e por aí vai. É provavelmente o ponto principal da obra dele. Eu vou colocar todos os problemas das visões tradicionais para depois chegar à conclusão que ele chegou. Claro que eu espero que vocês tentem chegar à conclusão antes mesmo de eu apresentar o que ele disse a respeito. E, havendo tempo hábil, eu coloco também as críticas à solução possível que ele postulou. Então, primeiro, de onde vem a riqueza, onde está a justiça na obtenção e na transferência de riqueza, quais são os problemas trazidos por isso, quais são as consequências das visões tradicionais a respeito da riqueza e da desigualdade social, e dois problemas muito importantes: o problema da chamada meritocracia, a visão meritocrática, e o problema da taxação redistributiva, da distribuição de riqueza, que ela também tem um problema, não é tão simples quanto se falou. E então nós partimos para a solução de John Rawls, o que é posição originária, o que é véu de ignorância, que são as categorias que ele postula, e quais são o primeiro e o segundo princípios da justiça, que ele utiliza para formular, digamos, uma sociedade futura melhor. Ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida sobre as aulas anteriores, sobre o texto? Não. Bom, este é John Rawls. Essa foto consta da nota de falecimento dele. Ele foi professor de Harvard, um dos mais famosos professores de Harvard. Ele nasceu em Baltimore, nos Estados Unidos,
Em 1943, ele se graduou em Princeton, que é uma universidade bastante famosa nos Estados Unidos. Ele saiu da cidade natal dele e foi estudar em Princeton. Logo que ele se graduou, ele se alistou no exército. Foi para a infantaria, em plena Segunda Guerra Mundial, 43. Foi enviado para o Pacífico, lutou no Pacífico contra os japoneses. E, ao término da guerra, ele foi feita uma proposta ao Rawls para que ele assumisse uma posição de oficial, ele seria promovido. Ele não aceitou, pediu baixa e voltou para a universidade para começar o doutorado dele. Concluiu o doutorado e conseguiu entrar como professor em algumas das maiores universidades da época. Ele lecionou em Princeton mesmo, onde ele se graduou e fez o doutorado, em Oxford, na Universidade de Cornell, no MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que é bastante proeminente até hoje, e em Harvard, onde ele passou a maior parte de sua carreira e onde ele encerrou sua carreira. Em 1995 ele sofreu um derrame. Foi o primeiro de vários derrames que ele sofreu, que atrapalharam bastante a capacidade de trabalho dele. Ainda assim, ele conseguiu publicar vários artigos em um livro, apesar de problemas, por exemplo, de mobilidade, de fala. E ele veio a falecer em 2002 por causa da saúde já debilitada que havia desenvolvido desde 1995. Alguns aspectos interessantes da vida do Rawls, um deles é o de que, ainda quando ele era muito jovem, ele foi acidentalmente responsável pela morte de 2 dos seus irmãos. Ele contraiu uma doença e foi internado, e um dos irmãos mais novos dele foi visitado no hospital, contraiu a doença também e veio a falecer, e o Rawls recuperou. Alguns meses ou alguns anos depois, ele contraiu outra doença, as duas foram doenças respiratórias. E um outro irmão foi visitado no hospital, contraiu também a doença e veio a falecer enquanto o Rawls recuperou. Tenham isso em mente quando ele falar da questão da justiça, que aparentemente influenciou um pouco. Outro aspecto relevante foi a própria questão das obras dele estarem focadas em, digamos, diálogo e justiça redistributiva. Como a justiça funcionaria dentro de uma democracia, dentro do nosso sistema de produção econômica. Em parte, parece que ele teve esse insight enquanto estava na guerra, lutando contra os japoneses. E, enfim, a cadeira que ele ocupou, ela foi ocupada depois por vários intelectuais de grande sucesso. Um deles eu abordarei na próxima aula com vocês, que é o Nozick, que foi aluno do Rawls, teve vários debates com ele, inclusive no prefácio do livro que eu passei para vocês, ele agradece ao Rawls por ter feito várias considerações a respeito. O Nozick critica o Rawls, mas eles não eram, digamos, adversários. Eles sabiam trabalhar bem a diferença. Outro intelectual também leciona em Harvard, que teve uma certa disputa com o Rawls, foi o Sandel, que é o autor do texto que eu passei para vocês a respeito do John Rawls. E, enfim, Rawls, ele conseguiu a façanha de se tornar um dos poucos filósofos que é frequentemente citado por políticos e juízes nos Estados Unidos. Então ele tem uma boa inserção fora da academia. O interessante é que ele nunca se tornou um intelectual público. Ele tinha horror a aparecer na televisão, no rádio, dar entrevistas, em parte porque ele tinha um problema de fala também. Ele era um pouco gago, então ele tinha horror a fazer aparições públicas. Ele focou mais na sua carreira acadêmica, na vida familiar. Mas é interessante que mesmo assim a obra dele consegue ter uma relevância fora do ambiente acadêmico. Perguntas? Crises existenciais. Bom, Rawls publicou 3 livros ao longo de sua carreira. O mais importante é o primeiro, que nós abordaremos hoje, que é Uma Teoria da Justiça. Ele publicou em 1971. A Guerra Fria não estava mais no seu auge, mas ela ainda estava, digamos, quente. O foco
de uma teoria da justiça é o conceito de justiça redistributiva, que nós vamos abordar hoje, e como conciliar essa justiça redistributiva com as noções de liberdade e de igualdade, porque é problemático nesse sentido. Outra obra importante dele, já depois da queda do Muro de Berlim, foi Liberalismo Político, que ele publicou em 93. E nela o Rawls aborda como seria possível que indivíduos com diferenças ideológicas, filosóficas, religiosas, enfim, diferenças no modo de pensar, diferenças radicais, impossíveis de serem conciliadas, poderiam aceitar, em tese, um regime democrático constitucional sem problemas. Ou seja, ele está formulando como uma democracia poderia dar conta da diversidade dessa obra. E a última obra que ele publicou, já depois de alguns derrames, foi O Direito dos Povos, em 99. E o foco são relações internacionais, direito internacional também. Nessa obra que ele fala das possibilidades de se obter a justiça que ele postulou em 1971 globalmente, para o mundo inteiro. Como eu mencionei, o foco de hoje é a primeira, que é a mais importante. Então, onde mora o problema? O que leva o Rawls às reflexões que ele fez? A maioria das teorias contratualistas, aquelas que vocês viram comigo, do Hobbes, do Locke, do Rousseau e por aí vai, do Kant, elas consideram que a pessoa tem direito às suas posses, aos seus bens, desde que sejam respeitados dois princípios. O Rawls chama esses princípios. Na verdade, essa posição que eu estou colocando aqui não é nem dele, é do Nozick. Mas o Nozick que interpreta que o Rawls estabelece esses princípios. O primeiro é justiça na aquisição ou justiça na posição inicial. O que é isso? As pessoas, nós, obtiveram as coisas que usam para ganhar dinheiro de forma justa. Se, por exemplo, você é um marceneiro, as suas ferramentas você obteve de forma justa, ou seja, você roubou a terra que você usa para produzir, você roubou as ferramentas, você roubou os produtos que você vende, você tem de fato direito às coisas que você utiliza para ganhar dinheiro. Por isso, é justiça na posição inicial. Quando você parte da sua posição inicial, do princípio, aquilo que você usará para ganhar dinheiro é de fato seu, você tem direito àquilo? Direito legal, direito moral? Também justiça na aquisição, por quê? Porque é um problema de aquisição. Como você obteve estes meios que você utiliza para ganhar dinheiro? Se você é um agricultor, como você obteve sua terra? Você roubou essa terra de alguém, você invadiu, ela te foi concedida, você comprou. Isso é um problema importante. Então, o primeiro princípio é a justiça na aquisição ou na posição inicial, antes de começar a atividade econômica. Por isso, posição inicial. Até aí, alguma pergunta? Me interrompam sempre que quiser, tá? O segundo ponto é a justiça na transferência. Ora, porque recursos são transferidos. Então, a distribuição de bens ocorreu com base em trocas que tinham consentimento mútuo. Ou seja, quando você troca um produto com alguém, olha, eu vou te vender esse controle remoto, você vai pagar, digamos, R$50 por ele. Você concordou com esse contrato? Essa é uma questão relevante. Olha, eu sou um agricultor, eu produzo, sei lá, maçãs. Quando eu vendo as maçãs, a outra pessoa concordou, ela deu o consentimento dela. Isso é relevante porque às vezes nós elaboramos contratos no qual há uma forma forçada da outra pessoa aceitar. Ela não é obrigada a aceitar, mas às vezes acaba aceitando. Por exemplo, um dos exemplos que o Sandel dá no texto que eu passei para vocês é o dos lavadores de para-brisas, que foram um problema sério lá nos Estados Unidos numa determinada época. Basicamente, as pessoas ficavam na rua com um pano, um pouco de água ali, um balde de água, uma esponja e um rodo. Na hora que o sinal fechava, elas corriam na frente do primeiro carro, lavavam o vidro da frente do carro, depois estendiam a mão pedindo o dinheiro para o motorista.
Ora, se o motorista sequer concordou em ter o seu vidro lavado naquele momento, será que a pessoa que o lavou tem direito a essa troca? Essa é uma questão relevante, porque eles não firmaram nenhum contrato, a pessoa simplesmente chegou lá e fez serviço. Um outro exemplo, um filósofo famoso, não mencionarei qual, depois vocês vão pesquisar, ele alugou uma casa e, por sua vez, o locatário sublocou para outra pessoa. O morador percebeu que a casa estava em mau estado, precisando de reparos, troca de telhado, encanamento, essas coisas, fez reformas e mandou a conta para o proprietário, que ele nem conhecia. Os dois foram à justiça. O proprietário, obviamente, alegou: olha, eu não concordei que o serviço fosse feito. E o sujeito que encomendou as reformas falou: olha, o serviço precisava ser feito. A casa estava caindo aos pedaços. Eu, efetivamente, melhorei o imóvel dele. Ele que vai ganhar com o aumento do valor do imóvel. A justiça decidiu que o dono tinha que efetivamente pagar pela reforma. Mas ele não deu o consentimento dele. Então, em transferências, em contratos desse tipo, há a questão do consentimento. Se as duas partes consentiram, ainda que elas não tivessem consentido, a troca ela pode ser justa, em alguns casos pode. Ela pode ser moralmente justa, mas sem consentimento ela é ilegal. Então isso representa um problema. Outro problema possível é se houve coerção na troca comercial ou se elas foram feitas de livre e espontânea vontade. De volta à questão do consentimento mútuo. Em filmes de mafiosos vocês veem muito isso. Eu vou fazer fulano uma oferta que ele não poderá recusar. Porque se ele recusar, ele morre. Então, coerção. Quando você afirma, quando, por exemplo, o departamento de uma universidade vira para o professor e fala: você vai pegar a turma tal no pior horário, porque do contrário a gente vai encerrar seu contrato. Ainda que haja consentimento, o consentimento foi forçado, houve uma certa medida de coerção. O caso é totalmente fictício, tá, gente? Então, houve justiça na transferência da relação comercial. A troca foi justa no sentido de que ela foi livre, foi consentida, ou ela foi forçada? E há ainda outras questões aqui por trás. Você pode, por exemplo, elaborar um contrato, uma troca com uma pessoa que ela aceite livremente, mesmo sem ter o mesmo grau de informações que você. Por exemplo, um mecânico pode afirmar que para consertar um problema simples no seu carro, por exemplo, radiador furado, ele vai cobrar R$100.000. Se você não tiver conhecimento nenhum de mecânica e nem dos preços praticados no mercado, você provavelmente vai aceitar. Mas essa troca é justa, ainda que seja consentida, ainda que você tenha concordado? Provavelmente não, porque uma das partes tinha um grupo de informações que você não tinha. Então fica questionada a moralidade do contrato, ainda que o contrato seja consentido, ainda que ele seja legalmente válido. Perguntas de vocês quanto a isso? Críticas, considerações? Nada? Bom, Rawls se debateu sobre esse problema de contratos, da aquisição de bens e da transferência de bens, porque ele gera uma desigualdade econômica. E a desigualdade é uma das principais questões do pensamento político desde que Marx entrou na jogada. Vocês podem perceber, por tudo que vocês aprenderam ao longo do semestre, que desde os gregos já se falava de desigualdade. Mas a questão se tornou muito mais importante no final do século XIX. E para o Rawls, isso é um problema por quê? Porque a desigualdade é estabelecida através de contratos. Essa questão de trocas, de aquisição. E a sociedade inteira é baseada em contrato, que é o contrato social, o famoso contrato social. Então, será que este contrato também é justo? Foi uma reflexão que o Rawls fez ao longo de sua vida. Bom, quais são as consequências dessa visão tradicional que vem desde os primeiros contratualistas, em especial de John Locke, a respeito da justiça na aquisição e da justiça na transferência?
Bom, se ambos os princípios forem respeitados, se a justiça da aquisição existe também justiça na transferência, a pessoa tem direito ao que ela possui. Ora, se eu adquirir meus bens trabalhando a partir de condições iniciais justas, eu tenho direito aos meus bens. Se eu adquirir meus bens trocando outros bens que eu possuía em condições iniciais justas, com pessoas que consentiram livremente, eu também tenho direito a tudo que eu adquiri com a troca. É a justiça da transferência. Então eu tenho direito, legalmente falando, ao que eu possuo. E moralmente falando também. Só que existe um problema social. Há pessoas que são ricas e há pessoas que são pobres. Há, em outras palavras, desigualdade. Em alguns países a desigualdade é pequena, em outros a desigualdade é gritante. Se vocês levarem em consideração que Rawls é americano e publica a principal obra dele em 71, a sociedade americana hoje, ela tem um nível de desigualdade no qual os 10% mais ricos concentram cerca de 70% do que o país produz, em termos de riqueza. Os outros 90% ficam com os 30% restantes da economia do país. A desigualdade na sociedade americana é maior do que na brasileira. Ela só não é tão aparente porque eles são um país, no geral, mais rico e produz mais. Na época de Rawls, essa desigualdade era ainda maior. Eu estou dando dados de hoje em dia. Então isso era um problema bastante relevante. Principalmente no contexto de Guerra Fria, no qual os Estados Unidos tentavam justificar sua política externa, apelando para problemas econômicos nos países adversários de sua visão ideológica e política. Bom, há a forma clássica de se resolver o problema. Qual que é a forma clássica? Você pega os mais ricos, cobra um imposto, estabelece uma taxação. Com aquilo que você arrecada com esse imposto, você melhora as condições de vida dos mais pobres. É a chamada distribuição de riqueza, considerada justiça redistributiva. É o que o nosso governo e a maior parte dos governos faz. Você estabelece níveis de imposto e à medida que a sua renda ou o número de suas posses aumenta, a quantidade de imposto que você tem que pagar sobre esse montante se torna cada vez maior. O governo arrecada mais, que ele utiliza para quê? Para redistribuir para os mais pobres, seja através de auxílios diretos, por exemplo, Bolsa Família é um caso de auxílio direto, ele efetivamente transfere o dinheiro, seja através de auxílios indiretos, como, por exemplo, melhorar as condições de serviço público e assim por diante. Isso é distribuição de riqueza. Até aí eu não estou falando nada novo. Vocês são alunos do curso de Serviço Social, vocês comem isso no café da manhã. Vocês veem esse tipo de coisa todo santo dia, em todas as disciplinas que vocês cursam. Só que tem um problema filosófico aí. Qual que é o problema? Ora, se eu tenho direito aos meus bens, se houve justiça na minha posição inicial e se houve justiça no comércio, na transferência, eu tenho direito não só legal, mas moral à minha riqueza, qualquer tipo de redistribuição, qualquer tipo de taxação representa um problema ético. Por quê? Porque estão me tomando algo ao qual eu tenho direito. Estão cometendo uma injustiça, em outras palavras. Então, em prol da justiça, em prol de promover a igualdade, se comete uma injustiça, de remover de uma pessoa aquilo que ela adquiriu de forma justa. Vocês conseguem perceber esse problema? Que ela não consentiu também. Que ela não consentiu, isso é muito importante. Porque o contrato e a legislação foram firmados antes mesmo daquela pessoa entrar no jogo. Ora, as leis que nós temos hoje não foram formuladas pela nossa geração. Então foi retirado daquela pessoa uma parte de seus bens, aos quais ela tinha direito legalmente e moralmente, sem que ela consentisse. Esse é um problema que alguns pensadores do século XVII, do século XVIII, até no início do século XIX, eles se debateram a respeito. Você não poderia taxar, o governo não poderia impor a força que você contribuísse para a distribuição de riqueza. No máximo, ele poderia te estimular a contribuir voluntariamente, porque senão você acabaria com o princípio da autonomia, de que você é dono daquilo que você faz. No caso, o imposto, o PTU. Exatamente.
Então, a justiça redistributiva ela tem um problema filosófico, de cunho ético. Esse problema de cunho ético se torna um problema político. É ético porque você não consentiu, é ético porque você tem direito à sua riqueza. Se torna um problema político porque, para que haja efetivação disso, tem que ser imposta uma legislação que faça com que as coisas ocorram. Percebe a questão? Mas uma legislação que... Como assim? Faça com que as coisas ocorram? Que obrigue eles a fazer isso? Sim. Ou como você mesmo colocou, a pessoa não consentiu, mas há uma legislação que exige o pagamento do imposto. Mas continua injusto. Não? Continua injusto. É isso que eu falei. O problema ético se converte em problema político a partir do problema em que ele é operacionalizado na esfera política. Entendeu? Bom, sobra uma alternativa então. Vamos justificar a desigualdade. Ora, já que não dá para redistribuir sem cometer uma injustiça, sem criar um problema, vamos justificar. Aí é claro, é aquela filosofia que é feita de cima para baixo. Você pega o ponto onde você quer chegar e depois constrói os argumentos. Isso é até um pouco desonesto. Mas, enfim, uma solução possível é justificar a existência de desigualdade. E normalmente isso é feito como? Afirmando que os ricos, as pessoas que têm mais, têm tudo o que elas possuem por seus próprios méritos. Ora, houve justiça na aquisição e houve justiça na transferência, foi mérito da pessoa, dela ter feito boas aquisições, boas transferências, ela tem talento para lidar com o dinheiro, ela tem alguma habilidade que é prezada pela nossa sociedade, talvez seja um esportista de sucesso, talvez seja um grande intelectual, vai saber, talvez seja uma pessoa que consegue se expressar bem com o corpo, então se torna um artista, um ator, um dançarino. Então, ela conseguiu as posses dela por seus próprios méritos, através de sua própria capacidade intelectual, ou física, ou o que quer que seja, sua própria capacidade. Então, o fato dela ter mais do que os outros fica justificado através do mérito. Logo, justifica-se, a partir desse caso particular do geral, todas as outras formas de desigualdade nesse sentido. Essa é outra alternativa. Então o problema tem duas soluções possíveis. Uma é a redistribuição de riqueza, a outra é justificar que a desigualdade permaneça. Só que a distribuição de riqueza tem o problema de ser injusta, com base em outras formas consagradas de se pensar as relações sociais dentro da filosofia, dentro da ciência política. Porém, a questão do mérito, a questão da justificação da desigualdade, ela traz outro problema ainda. Qual? Ela desconsidera a influência do acaso no sucesso do indivíduo. Ora, como assim o acaso? Nem sempre ter direito a algo, legalmente falando, quer dizer que você merece ter algo, quer dizer que você tem direito moral àquilo. É aí que mora o problema da primeira definição. Não é só a justiça na aquisição e a justiça na transferência. Não são só esses dois fatores que fazem com que uma pessoa tenha merecimento àquilo que ela possui, com que seja moralmente válido ela possuir seus bens. Por quê? Porque há um elemento de acaso. Os defensores da visão da desigualdade, da chamada meritocracia, não é que ela fomente a desigualdade por si só. A questão é que há uma tentativa de justificar que nós chegamos onde chegamos através do mérito. E os defensores dessa visão, do mérito, da meritocracia, costumam alegar que tudo que nós possuímos é fruto de nosso esforço ou de nossa competência. Aquilo que eu acabei de explicar há pouco. Ora, se eu sou um pouco mais rico que os demais, é porque eu sou ou mais inteligente, ou fisicamente mais capaz, ou, enfim, eu sou mais competente do que os demais na aquisição de riqueza. Ou, ainda que eu não seja mais competente que os demais, talvez eu tenha me esforçado mais. Talvez eu tenha feito hora extra. Talvez eu tenha me dedicado mais ao meu trabalho. Então o esforço contaria também como um mérito. Porque o esforço é uma escolha individual.
Isso é importante. Mas aí agiria como uma seleção natural no meio do próprio indivíduo num processo de classes, assim, de entender que é a competência de cada um, então é muito mais fácil eu culpabilizar o próprio indivíduo e falar que ele que não. Exatamente. Que existem seres humanos mais capazes. Exatamente. Eles merecem mais. Dentro da lógica da meritocracia, o que acontece? As pessoas ricas são encaradas como mais bem-sucedidas porque a causa alegada disso é de que elas se esforçaram mais para conseguir o que têm ou que elas possuem mais capacidade individual para conseguir o que têm. Então, vamos supor dois profissionais de uma mesma área. Como é um exemplo hipotético, a gente não precisa nem determinar que tipo de profissional é. Os dois trabalham 8 horas por dia, mas se um deles for mais talentoso, ele vai produzir mais. Se ele produz mais, mérito dele. Ele é mais competente, o que ele teria direito, nessa visão, ao excedente em relação ao colega. Outra possibilidade é a possibilidade do esforço. Os dois têm produções comparáveis. Os dois produzem a mesma quantidade de riqueza durante o trabalho. Mas um trabalha 8 horas por dia e o outro trabalha 12. O excedente que ele produz nas outras 4 horas, ele teria direito por causa do esforço a mais aplicado. Só que, na visão meritocrática, aqueles que não possuem tanto assim, os pobres, ou os que estiverem um pouco abaixo na escala social, que é sempre comparativo, você pode pegar dois cidadãos de classe média, um vai ter mais do que o outro, então é sempre comparativo. A visão é de que aqueles que possuem menos não se esforçaram o suficiente ou não possuem competência suficiente para estarem no mesmo patamar que os demais. A visão meritocrática é de que se você possui mais do que os outros, é porque ou você se esforçou mais, ou porque você tem mais habilidade. Se você possui menos do que os outros, é porque você não se esforçou o suficiente ou não é habilidoso o suficiente. Ponto. A desigualdade ficaria justificada quase que como lei natural. As pessoas nascem diferentes, elas têm ídolos diferentes, então o que acontece é mera consequência disso. A visão meritocrática parte desse pressuposto. Oi. Ontem mesmo teve uma reportagem no jornal sobre os cursos, né, que o Senac está dando e a Serra está patrocinando esses cursos. E aí eles fizeram a entrevista com 2 pessoas que estão bem empregadas, né, bem colocadas, mas são 7 mil que têm feito esses cursos. Então, assim, os outros... 6.998 não tiveram mérito para conseguir o mesmo emprego. Na visão meritocrática é assim. Eles não se esforçaram o suficiente, empurraram os estudos com a barriga, não procuraram emprego com afinco suficiente. Então, emprego tem, curso tem, mas as pessoas não estão se capacitando. A visão meritocrática ela desconsidera algumas variáveis de mercado. Uma delas é de que o número de empregos nunca é igual ao número de profissionais por nível. É isso, inclusive, que causa flutuação no nível de salários. Se há mais empregos do que profissionais, o salário tende a aumentar. Se há mais profissionais do que empregos, o salário tende a diminuir ou tende a existir o desemprego. E a repórter ainda ressaltou, né, que cursos para capacitar, o Estado tem investido, né, o governo tem investido, mas as pessoas não têm procurado. Exatamente. Eu decidi começar a aula por esse ponto, porque não só por ser um assunto presente na mídia o tempo inteiro, mas também porque é um assunto presente nos debates políticos o tempo inteiro. Como nós estamos em ano de eleição, vocês ouvirão muito isso a respeito de programas de distribuição de renda. A frase clássica que é dita por aí é como não se deve dar o peixe, sim ensinar a pescar. Olha, se você pesca menos, é porque você não se esforçou o suficiente. A lógica por trás é essa. Só que tem um problema. Um problema que normalmente não é considerado pelos adeptos da meritocracia. Que é o de que na competição social, quase que nessa seleção natural que a colega de vocês colocou, nem todos têm o mesmo ponto de partida. Imaginem uma corrida em que todos os corredores, todos os competidores, os atletas, têm o mesmo ponto de chegada, digamos que seja uma maratona. Vamos percorrer aqui as ruas da cidade, todo mundo tem que chegar no mesmo ponto, é lá o final. Quem chegar primeiro vence.
Mas nem todo mundo sai da mesma distância inicial. As pessoas têm pontos iniciais de partida diferentes. Alguns já estão com vantagens. Na competição social, alguns já nascem com vantagens. Só que isso não é questão de mérito, isso é questão de acaso. Porque você não decide onde, em que posição social você vai nascer. Isso vai ficar um pouco mais claro daqui a pouco. O problema filosófico nessa concepção é o de que você não pode alegar merecimento, você não pode alegar mérito sobre algo que você não tem como influenciar diretamente, você não tem interferência direta. E como nem todos têm o mesmo ponto de partida nessa competição social, como existe o acaso invalida o mérito. Porque você não pode interferir com os fatores que são distribuídos ao acaso. Ficando mais claro. Focando na questão econômica, por que a noção do mérito seria inválida? Filhos de pais que têm mais recursos do que a média da população têm uma probabilidade maior, têm mais chances de estudar em escolas melhores, que têm um ensino melhor. E não só isso, como eles tendem a receber mais atenção durante a infância, de seus progenitores ou de seus familiares, o que influencia o sucesso profissional e acadêmico futuro dessas pessoas, dessas crianças. Então, se você nasceu em uma família um pouco mais abastada, você já tem vantagem nos estudos. Isso é especialmente relevante no nosso país. Pessoas que nascem em comunidades paupérrimas muitas vezes têm que abandonar os estudos para trabalhar desde cedo, por causa da subsistência. Pessoas que nascem em famílias um pouco mais ricas têm a possibilidade de se dedicar integralmente aos estudos. Não é que estuda, vai para a escola, vai para casa. Em casa ele tem como ter acesso a outras formas de instrução, educação informal, ou até complementar a educação formal dele, fazendo cursos, tendo aulas extras, etc. E eu coloquei dois casos extremos. Há o caso intermediário, das pessoas que têm que estudar e trabalhar simultaneamente. Vocês podem perceber que há uma gradação. Até aí eu não estou falando nada de novo, que vocês já não estejam acostumados a ver debates na arena política e social. Outra questão relevante é que pessoas que têm meios de se concentrar, que as pessoas que nasceram numa posição social privilegiada do ponto de vista econômico, têm meios de se concentrar em outros aspectos da sua vida profissional e social, porque eles não têm que se preocupar tanto com a própria subsistência quanto os demais. Então, suponhamos que você tenha nascido numa família um pouco mais abastada do que de seus colegas. Vocês todos são alunos universitários, estão no mesmo ponto da corrida, vamos dizer assim. Então, o que vai acontecer daqui para frente, em tese, de acordo com essa visão, seria mérito de cada um, de acordo com o esforço de cada um. Mas um de vocês, por ter uma situação econômica mais privilegiada, não precisa trabalhar no restante do dia. Não vai sair daqui direto para o serviço, como, ainda hipotético, os outros fariam. Este colega tem tempo de depois sair para almoçar com o professor, ou tomar uma cervejinha com o chefe do departamento, etc. Esse aspecto social é muito relevante para o sucesso profissional futuro, porque você cria contatos. Não só isso. A pessoa tem, por exemplo, tempo de ter uma vida afetiva. Isso pode baixar o nível de estresse dela, fazendo com que ela se dedique mais aos estudos. Então, a posição econômica privilegiada interfere em outros aspectos da vida que irão influenciar os aspectos profissionais, sociais e econômicos futuros. Outra possibilidade, você nasceu numa família um pouco mais abastada ou poderosa politicamente, ou socialmente reconhecida, pouco importa. Ou as três coisas, já que normalmente elas andam juntas. Seus parentes podem ter contatos. Se seus parentes tiverem contatos, pode ser mais fácil para você conseguir um emprego no começo da carreira. Isso acontece muito. Fulano, encaixa meu filho aí na sua empresa, paga um saláriozinho, um estágio qualquer, só para experiência. Enquanto isso, aqueles que não tiveram o mesmo privilégio, que o acaso criou, que por sorte ou falta dela,
não nasceram numa família que tivesse a mesma quantidade de contatos, teriam que efetivamente procurar um estágio. Então a questão dos contatos também influencia. Isso também é dado ao acaso. Em resumo, ninguém escolhe nascer pobre ou rico. Se a questão toda da meritocracia é baseada em escolha, você escolheu se esforçar mais e por isso você tem direito às suas coisas por mérito. Como você não escolhe a sua posição inicial, como ela é dada por sorte ou falta de sorte, é acaso. Então não é puramente questão de mérito. Se há um elemento de indeterminabilidade, você não pode alegar que tudo que você conseguiu foi mérito seu. Porque o acaso influenciou. Aqui eu só falei de questão econômica, mas tem outros exemplos que também servem para questionar a validade da meritocracia. Pessoas com saúde frágil, por exemplo, elas podem ter dificuldades na carreira ou serem impossibilitadas de seguirem determinadas profissões. Suponhamos um menino que quer ser atleta de qualquer jeito. Ele não sabe ainda, mas ele tem um problema cardíaco. Foi ao acaso. Ele não escolheu nascer com um problema cardíaco. Ele não poderá se tornar um atleta de ponta. Simples. Suponhamos que eu tenha decidido, em algum ponto da minha carreira, me tornar jogador de basquete. Ora, eu sou um baixinho, não ia funcionar. Simples. Genética. Você não escolhe genética. Isso pode ocorrer em diversas carreiras. Aquele que deseja ser um grande político, mas tem um problema de fala. Claro, nem todas as condições te impossibilitam de seguir seus objetivos. Mas algumas delas te atrapalham, e muito. E isso faz diferença. Então, não é só uma questão de mérito individual, de esforço. Claro que quando pessoas com uma séria limitação chegam lá, nós tendemos a apelar, nossa, como ele se esforçou. Nesses casos é até justo, porque você pode pensar que a pessoa tinha uma desvantagem e a superou. Mas se a pessoa já tinha uma vantagem em relação aos demais e chegou ao seu objetivo, não há nada particularmente interessante nisso. Pessoas com mais aptidão física do que a média podem se sobressair em certas profissões, esportes, isso é muito claro. Pessoas que têm uma tendência maior, por exemplo, ganhar massa muscular com facilidade, mais facilidade que os demais, podem facilmente se tornar fisiculturistas ou qualquer outro tipo de atleta. Isso é uma vantagem. Pessoas que pertencem a uma minoria, por exemplo, uma minoria étnica, elas podem ter mais dificuldade na competição social em decorrência do preconceito dos demais grupos. Pensem em como devia ser, por exemplo, ser um judeu na Alemanha na década de 30. Devia ser complicado arrumar emprego. Ou como é a situação dos negros no Brasil hoje. Que não fique restrito só ao exemplo dos negros. Como o movimento negro é forte, a gente tende a falar só dos negros. Mas há outros grupos que têm problemas. Os orientais, por exemplo. Perdão? Os índios. Os indígenas têm muitos problemas com isso. Então, se você não pertence à maioria, se você pertence a uma minoria étnica, você pode ter um problema. E entendam por minoria não só a composição percentual da população que faz parte daquele grupo, mas às vezes o grupo que é dominante e o grupo que é dominado. Às vezes um grupo que é majoritário na população pode ser dominado por outro. Neste caso, embora eles não sejam uma minoria numérica, eles são uma minoria em sentido social e político. Então eles têm uma desvantagem. Outro aspecto importante, por que falar só de minorias étnicas? Existem outros tipos de minorias. Se você pertence a um grupo religioso minoritário, se você for, digamos, muçulmano, no Brasil, o Brasil é um país com maioria absoluta de católicos e um grupo expressivo de protestantes. Tente se dizer ateu no Brasil. Tente se dizer muçulmano no Brasil. Há alguns grupos religiosos que são mais tolerados do que outros. Budistas. Se você fala que é budista, algumas pessoas vão te olhar estranho, mas a maioria vai só achar, ele é exótico. Eu tenho um colega na filosofia que é budista. Ele não sofre muito preconceito. Ele sofre muito mais preconceito por ser negro do que por ser budista. Agora,
Já aconteceu, por exemplo, eu sou ateu, eu já fui recusado de entrevista de emprego para uma escola, porque era uma escola católica. Logo, há casos claros em que não é meramente questão de mérito. O seu currículo pode ser melhor do que o do outro candidato, você pode ter maior disponibilidade de horas, você pode ter mais experiência, talvez até mais habilidade. Eu não seria arrogante a ponto de dizer isso sem conhecer o outro professor, mas por uma questão dada totalmente ao acaso, você não consegue a vaga. Então, será que é puramente questão de mérito? O mesmo acontece com sexualidade. Experimente ser gay no Brasil. Não vamos entrar no mérito se isso é algo que a pessoa escolhe, se ela já nasce assim. Essa questão é irrelevante. A questão é que é um grupo minoritário. Um grupo que sofre preconceito dos demais. Se é um grupo que sofre preconceito dos demais, não vamos nos manter só a questão da sexualidade, no sentido de ser homossexual ou heterossexual. Há também os bissexuais, há os transgêneros e por aí vai. Toda uma gama de possibilidades. Sofrerão preconceito. Terão mais dificuldade, dependendo da profissão que escolher. E isso fica ainda mais pronunciado em determinadas profissões. Por exemplo, profissões tidas como tipicamente viris. Lutador. Se o sujeito for homossexual, atleta, em maioria dos esportes tidos como algo, esportes masculinos, sofrerá pesado preconceito. Aqui no Brasil nós conhecemos o caso de um jogador que jogou no São Paulo, que sofreu preconceito da torcida do início ao fim do contrato dele. Na Holanda, houve um lutador muito famoso de kickboxing, que ele era um grande campeão, homossexual, travesti. E ele, inclusive, gostava de fazer gozação com a imprensa. Ele pedia para os adversários para dar um beijinho no final da luta. Assim, alguns adversários toparam, outros não. Ele ficou famoso, muito rico, e depois fez uma operação troca de sexo. E se aposentou ainda, está milionário. Eu suponho que agora eu deveria me referir como ela. Mas, enfim, sofre preconceito, tem mais dificuldade. Não é puramente questão de mérito. E assim como no caso da riqueza e da posição social, ninguém escolhe nascer com essas características. Ninguém escolhe nascer numa família muçulmana. Ninguém escolhe, suponho, há muitos debates a respeito disso, mas eu particularmente acredito que ninguém escolhe ser gay. Ninguém escolhe ser negro. Ninguém escolhe ser índio. É acaso. Ninguém escolhe nascer, por exemplo, sem movimento das pernas, ou cego, ou surdo, ou mudo. Logo, não se deve somente ao mérito. O acaso influencia. Partindo do pressuposto de que nós temos pontos de partida diferentes na competição social, o mérito está invalidado. Inclusive, há inúmeros estudos, e vocês podem ver na mídia o tempo inteiro notícias a respeito. Eu coloquei aqui algumas manchetes. Pesquisa mostra que sexo, escolaridade de pais e cor influenciam no fracasso escolar. Isso são manchetes de jornal, não são artigos científicos. Mas elas se referem a artigos científicos. Por mais erros que os jornalistas cometam, eles estão meramente divulgando algo que já foi pesquisado. Os 10% mais ricos concentram 42% da renda do país. E se você tivesse nascido numa dessas famílias mais ricas? Se você fosse um membro da família Mafra ou Marinho, baixo grau de instrução dos pais interfere no desempenho escolar dos filhos. Ninguém escolhe nascer numa família em que o pai e a mãe estudaram só até o final do ensino fundamental. E aparentemente isso influencia no grau de instrução que você terá depois. Não é escolha sua. Mas você simplesmente vai ter, talvez, menor possibilidade de acesso à educação informal dentro de casa. A educação que você tem fora da escola. Mamar no peito ajuda a ascensão social, diz estudo. Oi? Até os 2 anos? Que bom. Agora vamos supor que você não tivesse ter dado essa sorte. Vamos supor que sua mãe tivesse morrido no parto. E seu pai tivesse te criado sozinho.
determinista. Isso é tudo questão de probabilidade. A pessoa pode ter mais sucesso, ela pode ter menos sucesso. Mas não é só uma questão de pode, ela tende a. Quando você pega um grupo populacional e faz a estatística, e pesquisa, você percebe que há uma tendência estatística ao maior sucesso em pessoas que nasceram em famílias mais abastadas, em que os pais têm maior escolaridade, que tiveram uma boa nutrição até uma certa idade, assim por diante. Filhas primogênitas têm mais chances de vencer na carreira profissional. Quem é a mais velha da família aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você é a mais velha? 8? Eu sou única. Quanto também? Se você é única, você é mais velha. 10. Digamos que eu tenha 20 alunos presentes aqui hoje. Eu acho que deve ser um pouco mais. 22 talvez. 10 de vocês são filhas primogênitas. Você é o homem, no caso se aplica a filhas. 10 de vocês, metade. Então, tendem a ter mais sucesso na carreira profissional. Essa daqui eu achei particularmente interessante. Como vocês sabem, a minha primeira formação foi em biologia. Isso é um dado que ocorre em outras espécies também. O filhote mais velho de uma ninhada tende a ser mais saudável, ter mais facilidade de reprodução do que os demais, do que os seus irmãos. Isso ocorre em quase todas as espécies de aves e boa parte das espécies de mamíferos. O interessante é que o mais velho tende a ter mais sucesso. Na biologia a gente explica como? Com relação ao cuidado parental. Os pais, né, os progenitores, eles não tiveram nenhum filhote antes, eles têm o primeiro. Eles dão toda a atenção a ele, dão muita comida, fazem de tudo, e aí nasce o segundo ou o terceiro. Ou, na verdade, eles selecionam o mais saudável se todos nascem ao mesmo tempo. E o que acontece? Os outros recebem menos atenção, porque quando eles chegaram, a atenção já está dividida entre o primeiro e eles. Alguém tem algum argumento em prol da meritocracia? Alguém quer tentar refutar isso que eu expus até agora? Ou conseguir convencer vocês, ou talvez vocês já estivessem convencidos de antemão, de que o acaso é tão importante no sucesso que não podemos justificar meramente através do mérito. Não significa que o mérito não tenha seu valor, mas significa que ele é influenciado por outras condições. Alguém quer tentar refutar essa visão? Quer dar um argumento contrário? Debatam. Bom, uma das alternativas então seria redistribuir a riqueza, certo? Então, já que alguns têm mais do que outros, não somente por conta de seu mérito, mas ao acaso, porque talvez eles tenham nascido numa família com herança maior, ou tenham recebido mais cuidado dos pais na infância, acaso, coisas que vocês não escolhem. Talvez ele tenha nascido numa família que pertence a uma maioria étnica ou religiosa, ele teve vantagem, sem querer, não foi escolha dele. Então podemos redistribuir. Sim. Mas para redistribuir eu não ia ter que. Alguém ia ter que ter posse do dinheiro de todo mundo, ou melhor, dos bens do dinheiro, não, dos bens de todo mundo, e tirar o direito da outra do que tem mais de posse do que tem excedente. Mas aí isso não seria justo. Exato, é o que nós vamos abordar agora. Esse é o problema. Esse é precisamente o problema. Eu ia perguntar para vocês quem é o homem mais rico do Brasil, mas eu acabei passando os dados sem querer, então eu já revelei, né? Jorge Paulo Lema. A maioria das pessoas, quando eu faço essa pergunta, fala Silvio Santos, ou sei lá, alguma outra figura, né? Roberto Marinho, que já faleceu, alguma figura bem famosa. Por incrível que pareça, ele não é tão famoso quanto deveria. Este é o homem mais rico do Brasil, esse senhor aqui. Opa! Ele é dono de uma empresa chamada 3G Capital. A base dessa empresa é na Suíça. Ele é descendente de uma família de suíços. A 3G Capital é uma gestora de investimentos que controla várias outras empresas. Ele compra ações de outras empresas e fica controlando através da 3G Capital. E ele mexe basicamente com o capital delas, com a gestão de mais alto nível estratégico. Através da 3G, ele é dono da AB InBev, que é a antiga Ambev, que se fundiu já com outras duas empresas do ramo de bebidas, uma americana e a outra, se não me engano, europeia.
Ele é dono do Burger King e é dono da B2W. A B2W controla as lojas americanas, as americanas.com, Submarino e Shoptime. Ele é dono? Dono da Heinz e da Blockbuster Brasil, que trabalha com distribuição de mídia, filmes. Não que ele seja o dono totalitário, mas ele é no mínimo sócio majoritário de todas essas empresas. Ele é o sujeito que manda em todas essas empresas. Alguém pode chutar a fortuna que o Jorge Paulo Lema acumulou? Um ponto extra para quem acertar a fortuna dele. Chutem, vamos lá. 2 bilhões. 2 milhões? Só. E aí? Mais do que ela, menos do que ela? Vamos lá. 280 bi. Quanto? 280 bi. Menos. Vocês estão assumindo o padrão de riqueza americano e europeu. Ele não é o Bill Gates. Ele é o Jorge Paulo Lema. Ele é o homem mais rico do Brasil. 70 bilhões que explorem o que A fortuna deste senhor é estimada em 19,7 bilhões de dólares. Considerável. Não é tanto quanto os maiores magnatas americanos, mas ele é o homem mais rico do Brasil. Bom, vamos supor que o governo tente promover igualdade social. Perdão. Vamos supor que o governo tente promover igualdade social redistribuindo a renda. Vamos supor que o governo baixe o imposto para grandes fortunas, pegue uma parte do quinhão do Jorge Paulo Lema, sei lá, 30%. Com essa quantidade de dinheiro, mal faria falta a ele. Ele não teria nem que cortar o caviar na festa de fim de ano. E redistribua para os pobres. Então, o governo vai recolher impostos de cidadãos ricos e bem-sucedidos, como ele, que estão no topo da pirâmide social, e usar o fruto desses impostos para melhorar a situação econômica dos mais pobres. Ou seja, efetuar uma redistribuição de riqueza. Só que, embora algumas condições sejam lá ao acaso, ele nasceu em uma família razoavelmente abastada, estudou nas melhores escolas, mas ele fundou a primeira empresa dele por conta própria, ele fez ela crescer por conta própria, ele trabalhou muito duro para ter a fortuna que ele tem hoje. Ele trabalhou muito mais do que muita gente. Então, suponhamos que os bens adquiridos por ele foram conseguidos de forma justa, que todos os negócios dele foram perfeitamente legais, que houve justiça na posição inicial dele e houve justiça na transferência, na troca com outros cidadãos, no comércio. Ele conseguiu aquilo que ele tem através do seu trabalho. Aí vocês podem falar, mas e o acaso? Você não acabou de refutar a meritocracia? Eu falei que o mérito e o esforço, a competência não são o único fator, mas não deixa de ser o fator. Ele pode até ter iniciado a competição com alguma vantagem, mas ele não chegou tão longe só por causa da vantagem dele. Ele não herdou essa fortuna. Ele efetivamente construiu a maior parte dela. Então, boa parte do que ele tem foi através do seu trabalho. Como eu não conheço a vida pessoal dele, vamos assumir que é uma pessoa honesta e íntegra que conseguiu tudo o que tem de forma perfeitamente justa e moralmente aceitável por nós. Certo? Logo, a riqueza que ele possui, 19,7 bilhões, é fruto das horas que Jorge Paulo Lema dedicou ao trabalho, ao comércio ao longo de sua vida. E o mesmo vale para todos os demais cidadãos abastados de nossa sociedade. Eles têm o que têm através do trabalho que fizeram. O que houve? Eles vão chegar a 19. Sim, ele teve uma
posição inicial privilegiada, mas em muitos outros aspectos foi mérito dele. Por exemplo, ele teve inteligência de reconhecer bons negócios e fazer bons negócios. Ele possivelmente é um hábil negociador de questões financeiras. Mas aí se você for avaliar que essa habilidade dele não tenha sido coisa do acaso, tenha sido algo que ele adquiriu a partir do momento que ele nasceu numa família que ofereceu a ele condições melhores de vida, acesso a informações, então não seria simplesmente mérito. Seria também é caso. Mas vamos dar um exemplo de vida dele. As empresas que eu listei são as que ele possui hoje. Não são as empresas que ele sempre teve. Inclusive, algumas das empresas que ele já teve, ele se desfez totalmente delas. Quando ele percebeu que o negócio chegou no auge, ele saiu tendo o maior lucro possível para reiniciar o negócio com outras empresas. Isso foi uma escolha individual dele. Nesse caso, o mérito se deve a ele. Ainda que ele tenha adquirido essa habilidade parcialmente ao acaso, por ter mais possibilidade de instrução, por exemplo, a decisão final é dele. E essa autonomia a gente não pode eliminar da jogada. Então, no final das contas, parte da fortuna que ele construiu foi através, sim, de seu próprio mérito. Inclusive, o primeiro emprego dele foi em um banco, como estagiário. Ele começou lá de baixo, efetivamente. Aí, claro, talvez ele tenha sido encaixado no banco através de contatos, pai, tio, avô, bom emprego para ele. Ainda assim, ele começou no nível mais baixo. Então, ele foi se construindo, efetivamente. Então, embora o acaso tenha um papel, ele não é o único fator. As escolhas que ele fez ao longo da vida também influenciaram a quantidade de riqueza que ele adquiriu. E essas escolhas demandaram tempo. O tempo que ele passou trabalhando, as horas que ele dedicou ao trabalho, inclusive as horas extras que fez ao longo da vida. O tempo que ele passou estudando economia, o tempo que ele passou estudando o mercado de capitais, o tempo que ele passou juntando dinheiro no começo da carreira para fundar a sua primeira empresa depois. Essas horas de vida que ele utilizou não podem ser recuperadas. Ele dedicou algumas horas trabalhando para construir o que ele tem hoje. Então, quando o governo coleta impostos, ele recolhe dos mais ricos o fruto desse tempo que eles usaram trabalhando. Ele recolhe, efetivamente, o produto de uma parte das horas que esses cidadãos dedicaram ao trabalho. Certo? Na prática, isso é moralmente equivalente ao trabalho forçado. Porque se o governo te faz trabalhar algumas horas para ele, sem o seu consentimento, isso é um trabalho forçado. A gente ouve muito a respeito da alta carga tributária no Brasil. Nós passamos 4, 5 meses trabalhando só para pagar impostos. Claro que você não passa os primeiros 4, 5 meses do ano trabalhando para pagar imposto. Mas se você pegar a quantidade de imposto que você paga ao longo de um ano inteiro e condensar, seria o equivalente a trabalhar 4, 5 meses para o governo. Só que o governo não te perguntou se você queria trabalhar esse tempo para ele. Então, na prática, ele está te forçando a trabalhar. Isso é trabalho forçado. Isso é moralmente equivalente à escravidão. O sentido é... Perdão? O imposto sindical mesmo, ele é um trabalho forçado, né? Porque você trabalha um dia no sindicato. Sim. Qualquer tipo de trabalho que é executado por alguém, E é obrigado, você não tem... porque você não concordou para trabalhar para aquela pessoa, é trabalho forçado. Eu não concordei em trabalhar para você, mas você me obriga a fazer algo para você, é trabalho forçado. E o governo efetivamente faz isso quando recolhe nossos impostos. Ele recolhe parte das horas que nós dedicamos ao nosso trabalho. Consegue compreender esse argumento? Esse é o argumento de quem é contrário à distribuição de riqueza, às políticas de distribuição de riqueza, e quem acha que a carga tributária é alta demais. Alguns chegam ao ponto de dizer que não deveria haver imposto de nenhum tipo. Por quê? Porque se o que você recolhe enquanto riqueza é fruto das suas horas dedicadas ao trabalho, do seu tempo, quando o governo recolhe sua riqueza,
ele está recolhendo o seu trabalho e o seu tempo. Ele está recolhendo uma parte da sua vida. Então está retirando parte da sua autonomia. Trabalho forçado. Isso representa um problema filosófico muito sério. Moralmente, isso é o mesmo que escravidão. Moralmente falando. Com base nas categorias clássicas e bem definidas do assunto. Perguntas? Dúvidas? Impostômetro. Pode ser considerado também como roubo, professor? Pode. Alguns teóricos vão afirmar que na verdade não é trabalho forçado, mas sim roubo. Porque o governo se apropria de algo sem o seu consentimento. Bom, Rawls dá uma solução para isso. Ele tem que acomodar o desejo de redistribuição de riqueza, porque é isso que vai diminuir as desigualdades, com a sua liberdade de não sofrer um roubo ou não ser obrigado a trabalhar para alguém por quem você não concordou. Então, ele estabelece aquilo que chama de posição originária e também uma outra categoria chamada véu de ignorância. Quando as constituições e as leis da maioria dos países que existem hoje foram criadas, a nossa geração ainda não havia nascido. A geração atual ainda não havia nascido. Então, nós não podíamos participar da formulação dessas constituições e dessas leis. Nós não participamos da formulação dos primeiros contratos sociais, da criação dessas sociedades. E ainda que nós pudéssemos participar, esse contrato não necessariamente seria justo, com base naquilo que eu falei lá no começo da aula. Você podia ser coagido a aceitar termos que seriam injustos. Por exemplo, se você fosse parte de uma minoria étnica ou religiosa, existe a possibilidade de que a maioria impusesse uma lei que te prejudicasse. Por ser minoria, você teria que acatar. Esse é um dentre vários exemplos. Um grupo poderia ter mais informações do que o outro, e o contrato ainda assim seria injusto. Mesmo que você estivesse presente na negociação, mesmo que você aceitasse a negociação. Um grupo majoritário podia influenciar o contrato para que o grupo minoritário aceitasse regras com as quais normalmente não estaria de acordo. A questão das informações privilegiadas e tem também a questão do maior poder de barganha. Um grupo pode ser mais forte do que o outro, ter maior poder de barganha. Numericamente, belicamente, economicamente, um grupo pode ser mais forte do que o outro e assim forçar que determinados termos do contrato fossem aceitos pelo grupo mais fraco. O contrato seria legalmente válido, mas ainda assim seria injusto. E aqui, quando eu falo de contrato, eu estou falando da Constituição, dos códigos, das leis, Código Penal, Código Civil, Código de Contratual, etc. Então, como saber se as leis são justas? Como saber se nós devemos obedecer às leis atuais ou reformular as leis atuais? Porque, afinal, elas foram criadas antes de nós nascermos, nós não sabemos se um grupo ou outro tinha maior poder de barganha do que o outro, se tinha mais força do que o outro, se tinha informações privilegiadas, etc. Então, essa é a questão que preocupou o Rawls na teoria da justiça. Como determinar se uma lei é justa ou não? Como saber se você deve cumprir a lei atual ou tentar reformulá-la? Ou, em casos mais extremos, como pregavam alguns anarquistas, desobedecer a lei, é o caso do Thoreau. Ou efetuar uma ação direta, que é o caso do Bakhtin, efetivamente quebrar tudo para fazer uma revolução e alterar as leis. Então, como determinar se essa é a escolha correta? Rawls cria, portanto, uma situação hipotética que ele chama de posição originária. O que é a posição originária? É um substituto para o estado de natureza que foi formulado pelos primeiros contratualistas, pelo Hobbes, que foi adotado pelo Locke, pelo Rousseau, e assim por diante. Só temos como saber o que é justo através dessa posição originária. Mas ela é hipotética. O que ela é?
Na suposta posição originária, as partes que estão formulando o contrato, ou que estão avaliando o contrato, elas selecionam os princípios que vão determinar a estrutura básica da sociedade em que vivem, ou em que viverão, caso seja uma nova sociedade se constituindo. Como assim? Elas vão selecionar através do que o Rawls chama de véu de ignorância, que é a garantia de neutralidade do contrato. O que é esse véu de ignorância? As pessoas vão escolher os princípios do contrato, elas vão escolher os princípios que vão nortear essa sociedade, esse contrato social, a Constituição, as leis, o que quer que seja que se aplique, como se não soubessem qual é a sua posição na sociedade. Elas têm que desconsiderar tudo que elas sabem a respeito de si próprias. Por exemplo, gênero, sexualidade, status social, posição econômica e, principalmente, o nosso conceito particular do que é o bem. Se as pessoas desconsiderarem isso tudo, elas serão racionais e imparciais na formulação das leis, das constituições, enfim, dos contratos sociais. Também quero. Chocólatra caçudo. Ponto extra. Então. Depois eu vou pedir para eles editarem melhores momentos e passar para vocês. Bom, vamos supor que nós tenhamos que avaliar se uma lei é justa ou não. Se eu avaliar se essa lei é justa, imbuído de preconceitos, eu não serei capaz de fazer isso. Então eu tenho que desconsiderar algumas coisas a meu próprio respeito. Por exemplo, ao avaliar uma política de distribuição de riqueza ou uma política afirmativa social, digamos, as cotas. As cotas são medida afirmativa. Eu tenho que desconsiderar se eu sou branco, negro ou indígena. Eu tenho que desconsiderar se eu sou heterossexual, homossexual, bissexual, transgênero, etc. Eu tenho que desconsiderar se eu sou pobre ou rico. E mais importante do que isso tudo, eu tenho que desconsiderar aquilo que eu considero que ser o bem, a forma correta de se levar a vida. Isso é particularmente importante no caso de legislação religiosa em estados laicos. Em geral, por exemplo, algumas denominações religiosas mais proeminentes no nosso país, elas tendem a acreditar que determinadas escolhas ou determinados modos de ser, caso não sejam escolhas, são errados. É muito comum você ver pessoas de determinadas denominações religiosas dizendo que homossexualidade é condenada, coisa do capeta, que o aborto é condenado e assim por diante. Para formular as leis ou avaliá-las de acordo com o véu de ignorância de John Rawls, você teria que desconsiderar o que você acha que é o jeito correto de levar a vida. Isso é muito difícil, isso é muito problemático. Por quê? Porque se você considerar que o correto é um determinado jeito, você vai querer impor esse jeito aos demais. Então você não está mais sendo imparcial na formulação da legislação. Isso é muito relevante. Então, o véu de ignorância é um meio de chegar à posição originária. Por que posição é originária? Porque ela é neutra, racional e imparcial. Perguntas? Então, isso seria abdicar os conceitos que nós temos para poder criar a lei que seja boa para todos, é tipo isso? Exatamente. Isso é impossível. Essa é a crítica que o Sandel faz ao Rawls. Ele não coloca isso no texto que eu passei para vocês, mas uma crítica que foi feita por ele é que as pessoas simplesmente não têm como se livrar daquilo que lhes dá identidade enquanto seres humanos. Que seria uma espécie de razão pairando fora da sociedade. Mas Rawls era um kantiano, então a influência está explícita.
Mais perguntas? Não, digo, mas se for pensar assim, todos nós seríamos um robozinho, porque estaríamos limitados só a determinados padrões de vida. Por quê? Por quê? Porque, tipo, Pessoal, já que o meu conceito é pensar assim, dessa maneira, o fulano de tal pensa de uma outra maneira. Eu vejo que quando as pessoas pensam diferente em determinados pontos, isso faz você aumentar sua mentalidade. E quando você não é levada a ver uma discussão sobre determinado assunto, você fica meio burro, meio... você não tem acesso à diversidade, você não reformula o seu modo de pensar. Você nem cresce nem diminui seu pensamento, você continua. No caso do Rawls, o véu de ignorância ele só seria aplicado quando fosse necessário avaliar as leis. Então as pessoas ainda assim teriam acesso à diversidade, iriam conviver com a diferença, teriam como ter essa reavaliação dos seus próprios, digamos, das suas próprias visões. Isso aqui é uma experiência mental que elas deveriam fazer somente quando fosse necessário avaliar a legislação. Ou avaliar o contrato social. Então é algo temporário, é hipotético e temporário. É uma espécie de ferramenta que você vai usar quando for necessário. Eu só uso o martelo quando você bater um prego. Mas você não usa o martelo para todas as funções que você tem que executar na sua vida. Mais questões? Bom, nas palavras do próprio autor, ninguém sabe o seu lugar na sociedade, sua posição de classe ou estado social. E ninguém conhece a sua sorte na distribuição dos recursos naturais e habilidades, sua inteligência, força e assim por diante. Vou mesmo supor que as partes não conhecem suas concepções do que é o bem ou suas propensões psicológicas específicas. Os princípios da justiça são escolhidos por trás de um véu de ignorância. A tradução é minha, caso vocês encontrem diferente em algum lugar, a culpa é minha. O que o Rawls está falando é que já que o acaso influencia tanto no nosso sucesso social, nós temos que levar o acaso em consideração. Mas para não deixar que o acaso que já incidiu sobre nós influencie a escolha das leis, nós devemos fazer o quê? Assumir que o acaso ainda não incidiu. Então, ok, eu sou um homem branco, heterossexual, nascido numa família de classe média alta, eu tive muitas oportunidades de chegar aqui como professor. Eu devo, ao avaliar a lei, imaginar como seria para mim, por exemplo, se eu tivesse nascido deficiente físico. Ou negro, ou pobre, ou homossexual. Porque só então eu conseguiria chegar a uma posição de neutralidade a respeito da minha avaliação da legislação. Não é tanto se colocar no outro a ponto de assumir as posições do outro, mas é pelo menos desassumir, neologismo de minha parte, a sua própria posição. Não deixar que a sua própria posição influencie o julgamento. Entendeu? Isso faz muito sentido, porque quando você falou que foi rejeitado na escola católica porque era ateu, tipo, é muito óbvio, assim, por que eu tenho um professor ateu na escola católica? Mas faz completamente sentido. Pois é, o exemplo ali foi mais por causa do sucesso. Não há nenhuma legislação que proíba esse tipo de coisa. E eu, sinceramente, acho que foi até bom para a minha carreira no final das contas. Eu acabei vindo dar aula aqui. Mas seria no mínimo estranho ter que entrar numa sala de aula às 7 horas da manhã e rezar um Pai Nosso com os alunos. Seria esquisito. Mas aí entra outro ponto do Rawls, que eu vou tratar daqui a pouquinho, que é a questão do primeiro e do segundo princípios da justiça. Mas antes, eu tenho que passar para vocês as diferenças entre estado de natureza e posição originária. No estado de natureza, o contrato original está sendo formulado. Presume-se que o estado de natureza é um estado pré-contrato. Então, isso é uma suposição teórica interessante quando você está formulando os contratos sociais. E o contexto
era o contexto dos séculos 16, 17, 18, quando as primeiras constituições republicanas democráticas estavam surgindo, quando inclusive estavam as monarquias absolutistas estavam se tornando monarquias constitucionais. Então as primeiras constituições estavam sendo formuladas. Por isso os primeiros contratualistas falam do Estado de natureza. Na posição originária do Rawls, em contrapartida, o contrato social está sendo reformulado. Ele usa o véu de ignorância, a posição originária, como um meio de explicar como reformular os contratos sociais. Então, isso inclusive é influenciado por um outro contexto. Qual é? Democracias e repúblicas já maduras nos séculos 20 e 21. Que elas não precisam formular novas constituições, mas sim refazer alguns itens das constituições que já possuem. Outra diferença essencial. Os formuladores da teoria do contrato social, eles fazem uma regressão e tentam imaginar como é a sociedade sem regras, para então justificar ou formular as leis. E aí, essa sociedade sem regras constitui o estado da natureza. No caso da posição originária, os formuladores do contrato, eles não estão mais formando um novo contrato social, uma nova Constituição, estão modificando as leis, como se não soubessem nada a respeito da sociedade em que vivem ou da posição em que estão inseridos nela. Esse é o véu de ignorância. Alguns contratualistas lá da época, entre séculos XV e XVIII, que postularam o estado da natureza, eles defendem que o estado da natureza é hipotético. É o caso do Kant. Outros defendem que ele é factual, que realmente existiu. Agora, a posição originária, o Rawls deixa bem claro, ela é ao mesmo tempo hipotética e ahistórica. Não histórica, não está inserido na história. Ela é um experimento mental. Quando nós precisarmos avaliar as leis, vamos presumir que temos que nos desfazer de nossos preconceitos, etc, etc, etc. Então ela é uma experiência, ela é uma ferramenta. Então há diversas diferenças entre o estado de natureza e a posição originária. O Rawls é classificado como um contratualista, mas ele é um contratualista do século XX. Ele não está preocupado em formular o contrato, ele está preocupado em refazer. Questões? Já estou encerrando, eu sei a respeito do tempo. Vocês terão aula de sociologia? Não sabemos. Não sabem? Ótimo. Nós temos intervalos. Sutil, muito sutil. É rapidinho, são 3 slides. Rawls formula, portanto, para resolver isso que a Adriana contou, Rawls vai formular o primeiro princípio da justiça. Cada pessoa deve ter direitos equivalentes à mais extensiva liberdade básica, compatível com uma liberdade similar para os demais. É o que é chamado, por nós, ficamos debatendo a respeito das classificações do que os outros filósofos falam, de princípio da liberdade. O primeiro princípio da justiça, que é o princípio da liberdade, estabelece direitos básicos dos cidadãos. E o Rawls nos diz quais são. São eles: liberdade política de votar e concorrer aos cargos públicos. Todo mundo tem que ter esses direitos, para que a sociedade seja justa, para que ela opere de acordo com um contrato social justo. Liberdade de discurso e de reunião. Liberdade de consciência. Aí entra o que você postulou. Eu tenho direito de acreditar ou não acreditar no que eu quiser. Ponto. Direito de dispor livremente sobre sua propriedade individual. Propriedade individual, propriedade pessoal. É distinto de propriedade de modo geral. Eu posso fazer o que eu quiser com a minha escova de dentes, por exemplo. Ela não tem função social, né? Tem função para mim, uso imediato. Direito de não ser preso arbitrariamente, o que tem acontecido de uma forma bastante assustadora nos últimos anos no nosso país. Então, respeitados esses direitos, a sociedade já atende ao primeiro princípio da justiça de Rawls. Ela já está num bom caminho para ser uma sociedade justa. Só que ele
fala claramente que outros direitos que não estão nessa lista, como, por exemplo, de possuir alguns tipos específicos de propriedade, digamos, meio de produção, ser dono de uma fábrica, e a liberdade de realizar contratos, por exemplo, com outros cidadãos, não são direitos prioritários, eles não se encaixam no primeiro princípio da justiça. Por quê? Vocês podem estar estranhando isso, se ele defende a propriedade mais imediata, mas não necessariamente outros tipos de propriedade. Não quer dizer que ele rejeita, não necessariamente. Porque para ele isso é contingência histórica. Dependendo do momento histórico, aquele grupo, aquela sociedade, aquela nação, vai lidar de formas diferentes com os outros direitos que não estão nessa lista. Então isso não pode ser colocado de forma fixa dentro do primeiro princípio da justiça, de forma imutável. Estes aqui ele considera que são fixos e imutáveis. Perguntas quanto a isso? Juro que estou acabando. O segundo princípio da justiça se divide em dois. E eles... O segundo princípio, eu não sei por que ele não formulou o segundo e terceiro, por que ele preferiu formular segundo em duas partes. Ele tenta atacar as desigualdades sociais e econômicas, que são aquilo de que nós tratamos até então. Primeiro, cargos e posições devem estar abertos a todos sob condições de justa igualdade de oportunidades. Isso é chamado, por razões óbvias, de princípio da justa igualdade de oportunidades. Não tem muito trabalho de decorar isso. Segundo, as desigualdades devem ter o maior benefício para os membros menos favorecidos da sociedade, em consonância com o princípio da poupança justa. Esse nós chamamos de princípio da diferença. Percebam que já estabelece um outro princípio da poupança justa. Guardem isso. O que ele chama de justa igualdade de oportunidades? Não é simplesmente que cargos e distribuições são distribuídos com mérito e que, em tese, qualquer um pode chegar a qualquer cargo disponível naquela sociedade. Mais do que isso, significa que todos os membros daquela sociedade, sem exceção, devem possuir oportunidade similar de adquirir as habilidades segundo as quais o mérito é avaliado. Então vamos supor, qual que é a posição mais bem vista na nossa sociedade hoje? É de grande empresário? Para que uma sociedade atenda ao princípio da igualdade de oportunidades, não basta que em tese qualquer um possa abrir uma empresa. É necessário que todos tenham possibilidades reais de adquirir o conhecimento e os meios necessários para fazer isso, caso desejem. Essa é uma pegadinha muito importante no pensamento do Rawls. Porque nas sociedades, de modo geral, nem sempre as oportunidades são justas como se alega. Ah, mas você pode fazer o que você quiser. Não, porque você não teve condições históricas para fazer o que você quer. E o Rawls está levando em consideração isso, que as condições históricas e factuais têm que ser as mesmas para todos. Até aí uma pergunta? Bom, portanto, oportunidades educacionais e econômicas têm que ser similares para todos os cidadãos. Ele não chega a dizer se o ensino deve ser público, se deve ser privado, embora aparentemente ele defenda com muita firmeza um ensino estatizado e outras formas de fomento às oportunidades. E isso independe das condições em que cada um nasceu. Todo mundo tem que ter as mesmas oportunidades, independente de ter nascido pobre, rico, com uma perna a menos, com um olho a menos, negro, índio, e por aí vai. Membro de uma minoria religiosa ou de uma maioria. Por quê? Porque para atender a justa igualdade de oportunidades, todos estes indivíduos deveriam ter a possibilidade de chegar no mesmo posto. Não significa que eles necessariamente vão chegar, mas eles têm que ter a possibilidade, possibilidades reais. Para ele, aquele ditado, eu sou dono da minha vida, faço o que eu quiser, é válido. Muito válido. Vocês percebem como a história da infância dele influenciou a visão dele a respeito de justiça? Não foi justo o que aconteceu com os irmãos dele e com ele. Foi ao acaso. Ele não tinha como prever.
Então, num sistema justo, você deixa muito pouco a margem do acaso. Ele está tentando eliminar o acaso. Bom, o princípio da diferença. Rawls admite a possibilidade de desigualdade social. E para ele, nem toda desigualdade é uma injustiça. Pode existir desigualdade sem que isso seja injusto, desde que atenda ao princípio da diferença. Por quê? Porque a desigualdade tem que beneficiar aqueles que estão pior posicionados na sociedade. Se a desigualdade beneficia o mais fraco, ela é uma desigualdade teoricamente justa, ou pelo menos não injusta. Ora, mas como assim? Como é que a desigualdade vai beneficiar o mais fraco? Vamos pegar um exemplo hipotético. Se o salário de médicos que trabalham em regiões desfavorecidas, na cidadezinha de 100 habitantes no interior do Acre, for muito mais alto do que o salário de outros profissionais, incluindo de outros médicos, isso vai aumentar o número de médicos atendendo naquele local. Então, uma população que não teria acesso a cuidados básicos de saúde passa a ter. É um caso em que a desigualdade, nesse caso uma desigualdade econômica, salarial, seria justificada por beneficiar o mais fraco. Porque ele passa a receber um benefício que não teria caso aquela desigualdade não existisse. Percebe a sutileza do raciocínio Rawls? É possível ter uma sociedade desigual e justa, na qual o mais fraco se beneficia da desigualdade, que em tese seria injustiça. Mas ele também fala que isso deve obedecer ao princípio da poupança justa. Ele também deve ser observado. O que é o princípio da poupança justa? Cada geração fica responsável por deixar para a geração seguinte e para todas as demais condições mínimas para a manutenção e para o funcionamento de instituições justas, para a existência de instituições justas. E aqui ele não está se referindo só a condições econômicas, condições de capital. Ele está se referindo a condições políticas e sociais da própria existência dessas instituições. Então, por exemplo, vamos supor que num regime democrático nós tenhamos um Senado que funcione de acordo com o primeiro e o segundo princípio da justiça de Rawls. Uma outra obrigação que nós temos que ter ao atender ao segundo princípio, em especial o subitem do princípio da diferença, é a de não estragar o funcionamento do Senado, de permitir que na próxima geração, caso a próxima geração decida, ele continue existindo. Porque isso é problema dela, não nosso. Mas nós não podemos estragar a instituição de antemão. Nós não podemos deixar para a próxima geração uma condição pior do que existia na nossa. Aqui normalmente se traduz por poupança justa. Eu não gosto do termo poupança justa. Tem uma ambiguidade no termo original. Eu gosto de salvaguarda justa. Você está salvaguardando as condições da geração futura. Mas como existe essa ambiguidade, ele é muito associado ao pensamento econômico, fala-se de poupança. Você poupa condições para a geração futura. Então, nós não podemos, por exemplo, estragar as condições políticas e sociais do país para a próxima geração, alegando que estamos melhorando as condições de vida da atual geração. Os ambientalistas adoram essa parte. Você não pode estragar as condições materiais de sobrevivência da próxima geração, alegando, por exemplo, o desenvolvimento econômico atual. Você não pode vender a janta para pagar o almoço. Perguntas? Dúvidas? Um ponto muito importante. Há uma hierarquia nos três princípios que o Rawls estabeleceu. Ou melhor, nos dois, sendo que o segundo se subdivide. Primeiro deve ser observado o primeiro princípio da justiça. Por isso que ele é chamado de primeiro princípio, que é o princípio da liberdade. Aquelas regrinhas. Liberdade de consciência, de discurso, de reunião, não ser detido de forma arbitrária, etc. Este é o primeiro ponto que tem que ser estabelecido numa sociedade para que ela seja justa.
Porque se ele não for estabelecido antes, nem adianta tentar chegar nos outros dois, que não vai dar para chegar. Não adianta tentar resolver tudo ao mesmo tempo, tem que começar da base. Em seguida, deve ser atendido o princípio da justa igualdade de oportunidades. Então, conseguida a liberdade inicial, deve-se criar oportunidades justas, semelhantes, equitativas para todos. Atendido isso, deve-se observar o princípio da diferença em consonância com o princípio da poupança justa, ou da salvaguarda justa. Por quê? Porque você não pode assumir a desigualdade beneficiando o outro se nem todos tiverem oportunidades similares de se tornarem desiguais caso queiram. Então existe uma hierarquia dentro dos princípios que o Rawls estabeleceu. E, segundo ele, só se atingirá uma sociedade efetivamente justa, tanto no âmbito legal quanto no âmbito ético, moral, se os princípios forem atendidos nesta ordem. Se for tentada qualquer outra ordem, nós vamos simplesmente estar enxugando gelo. Nós não vamos conseguir. E é claro, para chegar aqui, é preciso atingir a posição originária na avaliação de nossa sociedade, através do véu de ignorância, que é a ferramenta, que é a experiência mental que nos permite isso. A próxima aula é sobre Robert Nozick. A gente vai trabalhar o livro mais famoso dele, Anarquia, Estado e Utopia, no qual ele faz uma crítica ao que o Rawls